Meu nome é João Carlos, tenho 48 anos e trabalho com máquinas agrícolas há mais de 20 anos aqui no interior de Goiás. O que vou contar para vocês aconteceu na Fazenda São Bento, propriedade da família Oliveira, onde eu prestava serviço operando trator para o plantio de soja. Era março de 2024, final do verão, quando os dias ainda eram quentes, mas as noites já começavam a esfriar. A fazenda fica uns 40 quilômetros da cidade mais próxima, lugar onde o silêncio da madrugada só é quebrado pelo canto dos grilos e pelo mugido distante do gado. Eu morava numa casinha simples que o patrão cedeu para os funcionários, bem no meio da propriedade. Era uma vida tranquila, dessas que a gente acorda cedo, trabalha duro e dorme pesado. Naquela época eu estava trabalhando na preparação de um talhão novo, uma área que tinha sido desmatada há pouco tempo. Era uma região meio isolada da fazenda, cercada por um pedaço de cerrado que ainda não tinha sido mexido. O patrão sempre dizia que aquela parte da terra era meio estranha, que os antigos moradores da região contavam histórias esquisitas sobre aquele lugar, mas eu nunca dei muita bola para essas coisas de superstição. Minha rotina era sempre a mesma. Acordava às 5 da manhã, tomava um café preto bem forte, pegava minha marmita que a Dona Maria preparava e seguia para o trabalho. O trator era um John Deere velho, mas que funcionava direitinho. Eu conhecia cada barulho daquela máquina, cada vibração, cada ronco do motor. Nos primeiros dias trabalhando naquele talhão, eu já tinha notado uma coisa estranha. Os passarinhos, que normalmente fazem uma algazarra danada no campo, ficavam quietos quando eu passava por ali. E tinha um cheiro diferente no ar, meio doce, meio azedo, como se alguma coisa estivesse apodrecendo por perto. Pensei que fosse algum animal morto no mato. O que mais me chamava a atenção era a sensação de estar sendo observado. Sabe quando a gente sente que tem alguém olhando, mesmo sem ver ninguém? Era exatamente isso. Várias vezes eu parava o trator e olhava em volta, mas só via o cerrado fechado e os cupinzeiros espalhados pela área. Uma tarde, quando o sol já estava baixando e eu me preparava para voltar para casa, aconteceu a primeira coisa que me deixou com um frio na barriga. Eu estava guardando as ferramentas na carreta quando ouvi um barulho estranho vindo do mato. Não era barulho de animal conhecido, nem de galho quebrando. Era como se alguém estivesse arrastando alguma coisa pesada pelo chão, bem devagar. Parei tudo o que estava fazendo e prestei atenção. O barulho durou uns 30 segundos e depois parou. Fiquei ali parado, esperando ouvir de novo, mas só veio o silêncio. Um silêncio pesado, daqueles que deixa a gente com os pelos arrepiados. Naquela noite em casa, não consegui tirar aquilo da cabeça. Contei para o seu Antônio, um vaqueiro mais velho que morava numa casa perto da minha. Ele me olhou com uma cara séria e disse: João, aquela parte da fazenda sempre foi esquisita. Meu avô contava que os índios que moravam por aqui antes da colonização evitavam aquele pedaço de terra. Dizia que tinha alguma coisa ruim por lá. Eu ri na época, mas hoje sei que deveria ter dado ouvidos ao velho Antônio. E se você também tem curiosidade sobre essas histórias misteriosas do campo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos relatos que vou compartilhar com vocês. Relato 2. Na manhã seguinte, voltei para o trabalho como sempre, mas confesso que estava meio ressabiado. Tinha dormido mal, sonhando com aquele barulho estranho que ouvi no mato. Mas trabalho é trabalho, e eu não ia deixar superstição atrapalhar meu ganha-pão. Liguei o trator e comecei a arar a terra. Era um trabalho que exigia concentração, porque tinha que manter as fileiras alinhadas e na profundidade certa. O sol estava forte, e o cheiro de terra revirada misturado com o escapamento do trator criava aquele ambiente típico do campo que eu sempre gostei. Por volta das 10 da manhã, quando parei para beber água e dar uma descansada, notei uma coisa que me deixou intrigado. Na beira do talhão, bem onde começava o cerrado,
Tinha várias pegadas estranhas na terra fofa. Não eram pegadas de boi, nem de cavalo, nem de qualquer animal que eu conhecesse. As marcas eram grandes, maiores que a mão de um homem adulto, mas não tinham formato humano. Pareciam ter garras ou unhas compridas, e eram bem fundas na terra, como se o bicho que fez aquilo fosse muito pesado. Tinha pelo menos 10 ou 12 pegadas, formando como se fosse um caminho que ia do mato em direção ao lugar onde eu estava trabalhando. Peguei meu celular e tirei umas fotos das pegadas, pensando em mostrar para o seu Antônio depois. Mas quando olhei as fotos na tela, ficaram meio borradas, como se tivesse algo interferindo na câmera. Tentei tirar mais algumas, mas todas saíam com aquele mesmo problema. Durante a tarde, enquanto trabalhava, comecei a ouvir uns sons estranhos. Primeiro achei que era o vento balançando as árvores, mas o dia estava sem brisa nenhuma. Os sons vinham de pontos diferentes do mato, como se alguma coisa estivesse se movendo ali dentro, acompanhando o trator conforme eu ia passando. O mais perturbador era que toda vez que eu parava o motor para escutar melhor, os barulhos paravam também. Era como se aquela coisa soubesse que eu estava prestando atenção e não quisesse ser descoberta. Por volta das 3 da tarde, aconteceu algo que me fez questionar se eu não estava ficando maluco. Eu tinha parado o trator na sombra de uma árvore para almoçar quando ouvi claramente o som de alguém chamando meu nome. Era uma voz esquisita, meio rouca, que ecoava vinda do cerrado. João! João Carlos! Levantei de um pulo, deixando a marmita cair no chão. Olhei para todos os lados, mas não vi ninguém. O coração estava batendo forte no peito. Quem está aí? Gritei, mas só veio o eco da minha própria voz de volta. Fiquei ali parado uns 5 minutos, prestando atenção em qualquer movimento, qualquer som, mas o silêncio voltou. Aquele silêncio pesado que já estava me dando nos nervos. Resolvi ir embora mais cedo naquele dia. Guardei as ferramentas rapidinho e voltei para casa com o trator. No caminho, tive a nítida impressão de estar sendo seguido. Olhava pelo retrovisor e via apenas a estrada de terra e a poeira que o trator levantava, mas a sensação continuava. Chegando em casa, procurei o seu Antônio para contar o que tinha acontecido. Encontrei ele na varanda, tomando chimarrão e olhando para o horizonte com uma expressão preocupada. Seu Antônio, o senhor ouviu alguma coisa estranha hoje? Perguntei. Ele me olhou com aqueles olhos pequenos e espertos. Ouvi sim, João, e não gostei nada do que ouvi. Contei para ele sobre as pegadas, os barulhos e principalmente sobre alguém ter chamado meu nome. O velho ficou em silêncio por um tempo, só balançando a cabeça. Meu filho, disse ele finalmente, tem coisas nessa terra que é melhor a gente não mexer. Meu avô sempre dizia que naquela parte da fazenda mora uma criatura antiga, de antes dos homens chegarem por aqui. Ele chamava de coisa do mato. Mas que tipo de criatura seria essa, seu Antônio? Ninguém sabe ao certo. Uns dizem que é tipo um bicho grande, outros falam que é meio gente, meio animal. Mas todo mundo que morou por aqui antigamente respeitava aquela área. Evitavam ir lá, principalmente depois que o sol se punha. Naquela noite, quase não consegui dormir. Cada barulhinho do lado de fora da casa me deixava em alerta. E o pior é que eu sabia que no dia seguinte teria que voltar para aquele lugar. Deixe seu like se você já ouviu histórias parecidas na sua região. E continue acompanhando, porque o que aconteceu nos dias seguintes foi ainda mais assustador. Relato 3. No terceiro dia, acordei com uma sensação ruim no peito, daquelas que a gente tem quando sabe que algo não vai dar certo. Mas eu precisava terminar aquele serviço, então tomei coragem e fui trabalhar mesmo assim. Quando cheguei no talhão, a primeira coisa que notei foi que minhas ferramentas, que eu tinha certeza que havia guardado direitinho na carreta na tarde anterior, estavam todas espalhadas pelo chão. Não só espalhadas, mas algumas estavam torcidas, como se uma força muito grande tivesse brincado com elas. Minha chave inglesa, que era nova, estava dobrada quase no meio.
Uma pá que eu usava para pequenos reparos estava com o cabo partido. E o mais estranho, tinha terra fresca jogada em cima das ferramentas, como se alguém tivesse cavado um buraco ali do lado e jogado a terra por cima de tudo. Fiquei olhando aquela cena por uns minutos, tentando entender o que podia ter acontecido. Não tinha chovido, não tinha vento forte. E que animal seria capaz de fazer aquilo com ferramentas de ferro? Juntei tudo como pude e comecei a trabalhar. Mas desde cedo percebi que aquele dia seria diferente. O cheiro estranho que eu tinha sentido nos outros dias estava mais forte. E agora vinha acompanhado de um outro odor, como se fosse enxofre misturado com carne podre. Por volta das 9 da manhã, enquanto arava próximo à beira do mato, vi uma coisa que me fez parar o trator na hora. Entre as árvores havia uma clareira que eu nunca tinha notado antes. E no meio dessa clareira tinha o que parecia ser um círculo de terra queimada, bem redondo, com uns 3 metros de diâmetro. Desliguei o motor e fui dar uma olhada mais de perto. A terra dentro do círculo estava completamente preta, como se um fogo muito forte tivesse queimado ali recentemente, mas não tinha cheiro de queimado, e sim aquele cheiro doce e azedo que eu vinha sentindo nos últimos dias. O mais perturbador era que no centro do círculo tinha uns ossos espalhados. Não eram ossos de boi ou cavalo, eram pequenos demais para isso. Pareciam ossos de animais pequenos, coelhos, tatus, talvez até passarinhos. E todos estavam branquinhos, como se tivessem sido limpos com muito cuidado. Tirei o celular para fotografar, mas de novo as fotos saíram borradas. Dessa vez, além do borrão, apareceram umas manchas escuras na imagem, como se tivesse algo interferindo mesmo na câmera. Voltei para o trator meio perturbado e continuei o trabalho. Mas durante toda a manhã tive a impressão de que estava sendo observado de dentro daquela clareira. Várias vezes me virei para olhar, mas não via nada além das árvores balançando levemente. Na hora do almoço, resolvi comer dentro da cabine do trator mesmo, com as portas trancadas. Sei que parece besteira, mas a sensação de perigo estava ficando mais forte a cada hora. Foi nesse momento que ouvi de novo a voz chamando meu nome. Só que dessa vez estava mais clara, mais próxima, e tinha alguma coisa na entonação que não era humana. Era como se alguém estivesse tentando imitar uma voz humana, mas não conseguisse fazer direito. João Carlos. Vem aqui, João Carlos. A voz vinha da direção da clareira. Meu coração disparou e comecei a suar frio. Liguei o trator rapidinho, com a intenção de ir embora dali o quanto antes. Mas quando olhei para o retrovisor para dar ré, vi uma sombra grande se movendo entre as árvores. Não consegui ver direito o que era, mas parecia ser muito maior que qualquer animal que eu conhecia. E estava se aproximando do trator. Engrenei a primeira marcha e saí dali o mais rápido que consegui. No caminho de volta para casa, percebi que o combustível do trator, que de manhã estava quase cheio, agora marcava menos da metade. Como se a máquina tivesse trabalhado muito mais horas do que realmente trabalhou. Chegando em casa, procurei imediatamente o seu Antônio. Encontrei ele conversando com outros 2 funcionários da fazenda, o Zé, da porteira, e o Manuel, que cuida das vacas leiteiras. Seu Antônio, preciso falar com o senhor, disse, ainda ofegante. Os 3 homens me olharam com uma expressão séria. Foi o Zé quem falou primeiro. João, nós estávamos aqui conversando sobre você. O Manuel disse que de madrugada ouviu uns barulhos estranhos vindo da direção do talhão onde você está trabalhando. O Manuel confirmou com a cabeça. Eram tipo uns urros, mas não de animal conhecido, e duraram a madrugada toda, só pararam quando o galo cantou. Contei para eles sobre a clareira, os ossos, as ferramentas espalhadas e principalmente sobre a voz que chamava meu nome. Os 3 ficaram em silêncio por um tempo. Foi o seu Antônio quem quebrou o silêncio. João, eu acho que você mexeu com alguma coisa que não deveria. Aquela criatura, a coisa do mato, tá ficando inquieta. E quando ela fica assim, não é bom sinal.
Mas o que eu faço? Preciso terminar aquele serviço. Olha, meu filho, dinheiro a gente ganha de outras formas, mas vida a gente só tem uma. Se eu fosse você, não voltava mais lá. Naquela noite, antes de dormir, tranquei todas as portas e janelas da casa, coisa que nunca fazia. E mesmo assim, dormi com um sono leve, acordando a cada barulhinho. Se inscreva no canal para ouvir mais relatos assustadores como esse, porque o que aconteceu no último dia de trabalho naquele talhão foi algo que vai ficar marcado na minha memória para sempre. Relato 4. Contra todos os conselhos do seu Antônio e dos outros funcionários, resolvi voltar no dia seguinte para terminar o serviço. Não por coragem, mas porque precisava do dinheiro e achava que talvez tivesse sido tudo impressão minha. Como a gente faz quando não quer acreditar no que está vendo. Saí de casa bem cedo, ainda estava escuro. Liguei o trator e fui em direção ao talhão com o coração apertado. O caminho que eu sempre fazia tranquilo, agora parecia mais longo e sinistro. A luz do farol do trator cortava a escuridão, mas eu tinha a impressão de que havia sombras se movendo fora do alcance da luz. Quando cheguei no local de trabalho, ainda estava amanhecendo. A primeira coisa que notei foi um cheiro muito forte no ar. Aquele mesmo cheiro doce e azedo, só que agora estava quase insuportável. Tive que respirar pela boca para não passar mal. Comecei o trabalho tentando não pensar em nada, apenas focando no barulho do motor e no movimento da máquina. Mas logo percebi que havia algo diferente no ambiente. Os cupinzeiros que ficavam espalhados pela área, alguns bem grandes, pareciam ter sido mexidos. Vários deles estavam parcialmente destruídos, como se algo muito pesado tivesse passado por cima. E as pegadas, meu Deus, as pegadas estavam por toda parte. Não só aquelas estranhas que eu tinha visto nos dias anteriores, mas marcas ainda maiores, mais profundas, algumas com mais de 40 centímetros de comprimento, cravadas na terra com uma força impressionante. Por volta das 8 da manhã, quando o sol já estava um pouco mais alto, ouvi um barulho que me fez gelar o sangue nas veias. Era um som grave, muito grave, que parecia sair de dentro da terra. Uma espécie de ronco ou grunhido que durava vários segundos e depois parava. Parei o trator para escutar melhor. O som veio de novo, dessa vez mais próximo. E junto com ele, ouvi galhos quebrando no mato, como se algo muito grande estivesse se aproximando. Meu instinto foi ligar o trator e sair dali correndo, mas algo me fez ficar. Uma curiosidade mórbida, talvez. Ou pode ser que aquela coisa estivesse mexendo com minha mente, fazendo eu tomar decisões que não tomaria normalmente. Foi quando eu vi. Saindo da clareira que eu tinha descoberto no dia anterior, surgiu a criatura mais assustadora que já vi na minha vida. Era alta, devia ter uns 2,5 metros de altura, mas caminhava meio curvada, apoiando-se às vezes nas mãos, que eram enormes e tinham garras longas como facas. O corpo era coberto por um pelo escuro e espesso, mas em algumas partes dava para ver a pele por baixo, que era de uma cor cinza esverdeada. A cabeça era grande demais para o corpo, meio alongada, com orelhas pontudas que ficavam mexendo o tempo todo. Mas o pior eram os olhos, grandes, amarelos, que brilhavam mesmo com a luz do dia. A criatura parou na beira do mato e ficou me olhando. Eu estava paralisado dentro da cabine do trator, sem conseguir mover um músculo. A coisa ensinou a cabeça de um lado para o outro, como se estivesse me estudando, tentando entender o que eu era. Depois, ela abriu a boca. O que saiu dali não foi um rugido comum de animal. Foi um som que parecia vir de outro mundo, agudo e grave ao mesmo tempo, que fez os vidros da cabine vibrarem e me doeu nos ouvidos. E no meio daquele som horrível, eu consegui escutar claramente: sai daqui, agora. A voz era a mesma que tinha chamado meu nome nos dias anteriores, só que agora estava cheia de raiva e ameaça. Nesse momento, o instinto de sobrevivência tomou conta.
Liguei o trator e saí dali na velocidade máxima que a máquina permitia. Pelo retrovisor, vi a criatura sair correndo atrás de mim, e a velocidade dela era impressionante. Mesmo com o trator na maior marcha, ela estava quase me alcançando. O bicho corria ora nas quatro patas, ora só nas traseiras, saltando obstáculos como cupinzeiros e pedras com uma agilidade que não parecia possível para algo daquele tamanho. E o pior, o tempo todo ela fazia aquele som horrível que ecoava por toda a fazenda. Consegui chegar na estrada principal ainda com a criatura me perseguindo. Mas quando cheguei perto das primeiras casas dos funcionários, ela parou de me seguir. Olhei pelo retrovisor e vi ela parada no meio da estrada, me observando se afastar. Mesmo de longe, conseguia ver aqueles olhos amarelos brilhando. Fui direto para a casa do patrão, seu Geraldo, e contei tudo o que tinha acontecido. No início, ele achou que eu estava mentindo ou que tinha bebido, mas quando viu o estado em que eu estava, suando frio, tremendo, com a voz embargada, percebeu que era sério. "João", disse ele, "vou cancelar o serviço naquele talhão. Não vale a pena arriscar a vida de ninguém por causa de um pedaço de terra." Nos dias seguintes, outros funcionários confirmaram que tinham ouvido os barulhos estranhos durante a madrugada. E o seu Antônio me contou que, na noite em que eu tive o confronto com a criatura, as vacas ficaram agitadas a madrugada toda, como se sentissem algum perigo próximo. Uma semana depois, eu pedi demissão e saí da fazenda. Não conseguia mais dormir direito sabendo que aquela coisa estava por ali. Hoje eu trabalho numa propriedade em outro município, bem longe da fazenda São Bento. Mas às vezes, quando estou trabalhando sozinho no campo e o sol está se pondo, eu ainda sinto aquela sensação de estar sendo observado. E quando o vento bate forte no mato, por um segundo, acho que escuto aquela voz rouca me chamando de longe. O talhão onde eu trabalhava nunca mais foi mexido. Seu Geraldo disse que vai deixar aquela área como reserva permanente. E segundo o seu Antônio, que ainda mora lá, de vez em quando ainda se escutam uns barulhos estranhos vindo daquela direção, principalmente nas noites de lua nova. Tem coisas neste mundo que é melhor a gente não mexer, pessoal. Tem lugares que deviam ficar em paz. E se um dia vocês estiverem trabalhando sozinhos no campo e sentirem que estão sendo observados, escutem o conselho de alguém que passou por isso. Saiam de lá o mais rápido possível. E se você também acredita que essas histórias da roça escondem segredos que ainda não compreendemos, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos relatos. Porque, infelizmente, essa não foi a única experiência estranha que tive trabalhando no campo. E nos próximos vídeos vou contar outras histórias que vão fazer vocês pensarem duas vezes antes de passar sozinhos por lugares isolados no interior.